Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a extinção dos dinossauros e eu vou explicar que quem nos contou como ocorreu foi um alienígena. Então se você ficou interessado, se você está curioso, não sai daí. Depois da vinheta eu volto e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Ciência Química. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a extinção dos dinossauros e você vai entender que tem bastante relação com química isso, tá? Como se descobriu isso principalmente. Mas antes então, se possível, curta esse vídeo, comente aqui se você já tinha ouvido falar dessa teoria, compartilhe se for possível. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, assine o sininho aqui para a gente poder sempre continuar com o processo de divulgação científica e além disso também a gente faz com que o canal ganhe mais relevância. Então eu conto com vocês. Bom, vamos lá. Quando nós falamos de extinção dos dinossauros, nós temos que lembrar o seguinte, que extinção não é um fenômeno muito raro de acontecer aqui na Terra. Extinções acontecem todos os dias. Se tem algum biólogo aqui, eu até peço para explicar melhor aqui nos comentários, mas todo dia ocorre uma extinção de algum ser vivo, porque existem milhares de ser vivos e a grande parte deles são bactérias. Então, extinção não é uma coisa tão rara aqui na Terra, mas é uma coisa rara no universo, porque até onde nós sabemos, só existe vida aqui. Bom, mas vamos lá então. Os dinossauros eles foram extintos há 65 milhões de anos atrás, no período Cretáceo. É um período da era Mesozoica. E um fato muito interessante é que, a princípio, quando começaram a se estudar a paleontologia, antes da década de 1980, acreditava-se que os dinossauros eles podiam ter sido extintos de várias formas. E uma das principais ideias era que aconteceu vulcanismo na Terra, e realmente aconteceu nesse período muito vulcanismo. Existem até vulcões extintos aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia. Na Amazônia existe um vulcão extinto, E mais especificamente, então, assim, acontecia um vulcanismo muito grande na região onde nós conhecemos hoje como Índia, que naquela época ela não era bem a Índia, porque a gente tinha o processo da Pangeia, os nossos continentes eles estavam e estão ainda à deriva, então não era bem o formato que nós conhecemos hoje. Já estava caminhando para esse formato aqui, é bem diferente, por exemplo, do formato que existia no período Triássico, que é o primeiro período da era Mesozoica, mas ele já estava modificando um pouco, então você começava já a ter aquela formação, por exemplo, do Círculo de Fogo do Pacífico, mas naquela região ali próximo do Oceano Índico tinha muito vulcanismo também. Então você já tinha uma liberação muito grande de gases na Terra, a Terra era um planeta bastante quente, então por esse fato também você tinha uma grande quantidade de animais que eram preparados para aguentar temperaturas mais altas comparadas com hoje, Você não tinha, por exemplo, o Círculo Polar Ártico ou a Antártida tão grandes como são hoje, Então você tinha pouca neve nos polos, pouco gelo. Então era um planeta muito mais quente, úmido e com grande quantidade de oxigênio, Nos vídeos passados eu tenho falado bastante sobre, por exemplo, reações de oxidação ou da importância da camada atmosférica, Então dá uma olhada nos vídeos passados que talvez isso pode ser interessante para você, mas não quero falar especificamente do oxigênio, O que eu quero falar é o seguinte: além de acontecer esse vulcanismo que iria com o tempo talvez forçar a extinção de alguns animais, porque ia aumentar muito a temperatura na Terra, e talvez evitasse a entrada de luz, com o passar do tempo, porque muita atividade vulcânica libera os gases, isso poderia tanto intoxicar quanto não permitir a entrada de luz suficiente para certas plantas sobreviverem, o que faria que acontecesse uma seleção natural e muitos animais desaparecessem, Então, isso é um processo natural que acontece na Terra, um processo natural da Terra. Mas o que fez com que ocorresse a extinção dos dinossauros foi um fator externo. E isso daí começou a ser discutido em 1980 com a descoberta numa região do Canadá, numa pedreira,
a descoberta de uma camada de um elemento químico chamado irídio. O irídio ele é um elemento químico muito raro, ele é um metal de transição muito raro na Terra. O nível de abundância dele na Terra é o número 76 da linha de abundância, né? Nós temos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio extremamente abundantes, né? O ferro, mas o irídio não é tão abundante. E quando nós falamos de irídio, nós falamos de origem extraterrestre, né? O que é essa origem extraterrestre? Vindo dentro de corpos estelares, então, por exemplo, meteoros, né? Como eu falei no vídeo passado sobre a superfície da Terra e a aparência da Terra, né? Como era alguns bilhões de anos atrás, eu falei bastante de meteoros, né? E aqui nós estamos falando de novo de meteoros, porque os meteoros eles são muito ricos em água congelada, ferro, irídio e outros compostos químicos que podem estar congelados também junto com a água, né, formando uma camada de gases congelados, né? Eu fiz um outro vídeo interessante também sobre corpos celestes, que no caso é sobre o Oumuamua, e lá explica, por exemplo, o efeito químico que fez com que ele começasse a acelerar, e isso causou a impressão que poderia ser uma nave espacial. Então, se você ficar interessado, dá uma olhada aqui no link que vai aparecer aqui em cima. Bom, então a gente está começando a falar sobre o quê? Sobre um elemento químico que não é comum na Terra, mais especificamente o irídio, né? Ele tem massa atômica igual a 192,2, então essa é a massa atômica dele, e o número atômico dele é de 77, né? Então ele tem 77 prótons e, consequentemente, 77 elétrons na camada de valência. Ele consegue produzir até 3 íons, né? O íon 1+, o 2+, e o 4+, né? Então ele consegue perder esses elétrons, né? Da sua forma zero, ele consegue perder esses elétrons para formar esses íons. E ele é muito raro e assim, muitas vezes ele é utilizado em velas de ignição, né? Então no carro, a vela que utiliza para dar a faísca para ocorrer a combustão, né? Se vocês se interessarem pela ideia de combustão, dá uma olhada no card que vai aparecer aqui em cima, porque é outro vídeo que eu falo sobre as principais reações químicas, né? E lá fala-se bastante sobre combustão. Mas voltando aqui, né? Então ele é um elemento químico muito raro, é um metal muito raro, e as grandes reservas dele da Terra são oriundas desses corpos celestes. Só que, olha que interessante, em 1980, dois paleontólogos eles descobriram lá no Canadá, numa pedreira, na faixa das rochas sedimentares, que são aquelas rochas que começam a se acumular, né? E você começa a ver as faixas dela, então uma faixa laranja, uma faixa amarela, uma faixa mais marronzinha, mais esbranquiçada, são períodos, né, da evolução da Terra, né, se a gente pode dizer assim, né, dos períodos onde nós temos, por exemplo, pré-cambriano, cambriano, siluriano, devoniano, aí a era mesozoica com Triássico, Jurássico, Cretáceo. Então você tem essa deposição de material sólido, no caso de material rochoso. E para cada período, por exemplo, se a gente vai falar do Carbonífero, o que nós temos do Carbonífero? Nós temos uma grande quantidade de carvão, porque foi um período onde teve uma expansão do material vegetal, né? Então das plantas, e haviam grandes pântanos. O planeta ele era muito semelhante ao Pantanal, se a gente parar para pensar. Então o que acontece? Esse material caía na água, apodrecia e virava carvão, né? O carvão mineral especificamente. Então, assim, cada período tem uma característica dessa. E no Cretáceo, uma característica que surgiu era uma camada muito rica em irídio. Só que, como eu disse, não é comum na Terra. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que teve a necessidade de um choque muito forte de um meteoro na Terra que liberasse uma quantidade absurda de irídio. E o mais interessante disso é que esses paleontólogos eles levantaram essa ideia. A princípio ela foi um pouco contestada, mas depois de um tempo descobriu-se no México um local que era muito semelhante a uma cratera, mas era uma cratera realmente muito grande, né? E eles deram o nome de Chicxulub lá. Eu acho que é assim que pronuncia, Chicxulub. Então é uma região que nós temos uma cratera gigantesca, e essa cratera, quando você faz a análise, você encontra quantidades, vamos colocar entre aspas, cavalares de irídio. Então isso demonstra o quê?
que aquele material surgiu do nada ali, né? Então ele teve que vir de fora do planeta. E quando você faz a análise, são rochas de 65 milhões de anos atrás. Então olha que interessante que é conhecer química, né? Você consegue começar a contar a história do planeta, você consegue começar a contar sobre a extinção de seres vivos, que naquela época lá extinguiu mais de 75% dos seres vivos da Terra, né? Então somente com o irídio, que é um elemento químico pouco abundante na Terra, nós conseguimos traçar o processo de extinção dos dinossauros. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço mais uma vez, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua companhia, espero que você tenha aprendido algo novo e até o próximo vídeo.